Boa noite a todos. Nós estamos transmitindo no canal Regina Vilela Jornalista, mas eu já aviso logo de antemão que depois que essa live terminar, eu vou copiar e colocar no meu novo canal, que é o TV Revi, @TV Revi no YouTube. E por que você vai fazer isso, Regina? Porque o assunto hoje realmente é bastante importante, pessoal. Vocês vão entender. O doutor Rodrigo Salgado já esteve aqui algumas vezes conversando com a gente sobre o processo de cidadania portuguesa e italiana para facilitar o acesso de descendentes ao passaporte europeu, que é um objeto de cobiça de muita gente, ainda mais em tempos tão sombrios como os que estamos vivendo aqui no Brasil. Acontece que, recentemente, saiu a notícia de que o Senado italiano, para refrear. O Rodrigo vai explicar melhor essa situação, mas eu preciso contextualizar vocês. Né? Eu vi a notícia de que o Senado italiano tinha criado uma nova taxação para a obtenção dos passaportes para descendentes. Eu não entendi direito, procurei o Rodrigo e a gente resolveu fazer essa live para explicar. Por quê? Eles passaram de uma cobrança única de 518 euros para a família. Por exemplo, se uma família descendente de italianos, nesse caso aqui hoje, o assunto é referente apenas à cidadania italiana, tá, pessoal? Mas o Rodrigo é especialista também na documentação para Portugal. Ele tem essas duas especialidades. O Rodrigo é um advogado especialista nessa legislação, advogado português, inclusive. Né? E ele é presidente do Instituto Europa Online, CEO, né, do Instituto Europa Online, que tem tratado de promover essa documentação para quem quer usufruir dessa herança documental, né, burocrática. Só que, antes, para a Itália, custava o processo, o preço do passaporte, preço desse processo de cidadania. É claro que existe um custo advocatício, todo um trabalho de investigação, a gente vai conversar sobre isso, mas existia um custo oficial para essa documentação. 518 euros. É isso, Rodrigo? É a taxa judiciária, né? Que é a taxa que é paga. A Isso. taxa que é paga no processo judicial para aquisição de nacionalidade italiana. Era 518 euros para a família. Se a família tivesse 2 pessoas, 518 euros. Se a família tivesse 10 pessoas, 518 euros. E isso estava fazendo com que muita gente buscasse esse passaporte e migrasse para a Itália, para ter acesso a toda a Europa, porque é a porta de entrada na Europa. Mas o Rodrigo vai explicar isso. Eu só quero chegar ao fato que nos provocou essa live. Agora, o Senado determinou que vai cobrar 600 euros por cabeça. Se a família tem 2 pessoas, 1.200 euros. Se a família tem 10 pessoas, 6.000 euros. E aí, Rodrigo, antes de mais nada, boa noite. Muito obrigada por me atender. Eu quero que você explique por quê. Porque a gente tem visto um crescimento muito grande do interesse por esse passaporte, tanto de Portugal quanto da Itália, mas hoje, especificamente, se a gente tiver alguma dúvida aí depois com relação a Portugal, a gente também fala, tá, pessoal? Porque o Rodrigo está aqui para isso. E aí, eu quero saber exatamente como é que vai fazer. Se a pessoa já está com um processo, estava na expectativa, já estava com um volume financeiro reservado para esse processo, né? E agora? Na verdade, eu quero começar. Por que eles fizeram isso? Foi realmente para barrar a entrada, para limitar a entrada, para dificultar mais? O que você acha que levou a política italiana a promover esse reajuste dessa forma? Porque não foi um reajuste, né? Foi a ampliação da cobrança. Boa noite.
Boa noite, Regina. Obrigado pelo convite. Realmente é uma situação muito complicada que está ocorrendo hoje em dia. E é interessante, Regina, que não está sendo muito ventilado na imprensa, né? Eu até achei que, pela quantidade de pessoas que estão pleiteando nacionalidade italiana, né, tanto italiana quanto portuguesa, quanto outras nacionalidades na União Europeia, né, isso viria à tona de uma maneira assim surpreendente, né? E a gente não vê as redes, né, de televisão ou jornais impressos falarem sobre isso, não é falado. É uma situação realmente estranha. Por quê? Na verdade, o aumento ele não foi um aumento razoável, né? Ele foi um aumento totalmente desarrazoado. Porque o que ocorre? De acordo com a lei orçamentária de 2024, né, era previsto o contributo unificado. O contributo unificado é uma contribuição por processo judicial para aquisição da nacionalidade italiana, né? Tem casos que só pode requerer por processo judicial, como é pelo o caso da via materna, né? Então Uhum. ainda tem essa gravidade, né? Porque pela via materna somente se pode pedir pela via judicial. Então tem que passar, né, por essa situação de pagar uma taxa judiciária mais cara, né? E Uhum. o que ocorre? Na verdade, esse contributo unificado, que era um valor, né, cobrado por processo judicial, né, com a lei orçamentária de 2025, né, que foi que, na verdade, ninguém achava que essa lei iria ser aprovada, porque de tão de tão Abusivo. excessiva, de tão excessiva que era a cobrança, né, a nova cobrança da taxa. E o que ocorre? O mais estranho é que a Câmara, né, italiana, ela aprovou antes do Natal, exatamente no final de semana antes do Natal, antes do dia 23. Quando ninguém No estava dia, prestando atenção. ninguém estava prestando atenção. No dia 23, isso me pareceu até aquelas questões de leis que ocorrem na época de carnaval, né? Parece que pegaram Leis que alguma são votadas de madrugada em de Brasília. madrugada, né? Mais ou menos assim, né? O aumento A carga de- tributária. exatamente de deputados, É. de salário dos deputados, de senador. Mas então, foi em cima do final do ano, né? Então, assim, dia 23 foi para o Senado italiano, né? O Senado italiano foi analisar, são 600 folhas. Do dia 23 ao dia 28, não tem como analisar 600 folhas. É impossível, né? Uhum. É impossível. E o que ocorre? Infelizmente, o Senado aprovou, né? Aprovou a lei em totum e ela entrou em vigor, ela foi publicada no dia 31, no dia Para já 31 entrar de dois mil e 2025. vinte e quatro, entrando em vigência no dia 1º de janeiro de 2025. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, tá, o contributo unificado passou a ser uma taxa individual por autor da ação. Então, por exemplo, se tiver 10 autores da ação, cada autor vai pagar 600 euros. Então, são 6.000 euros. É um aumento completamente absurdo, Absurdo. né? Sendo que, não, sendo que tem um agravante, né?
aquela gratuidade de justiça, né, que a gente conhece, né, para aquelas pessoas que não têm condição financeira de pagar a taxa judiciária no Brasil, né? E Uhum. no Brasil, É a isso hipossuficiência, pode né? ser, pois é, a hipossuficiência financeira. Então, ela pode ser utilizada também por estrangeiro. O estrangeiro que está entrando na justiça, ele pode pedir a gratuidade e comprovar. Na Itália, não. Na Itália, ele tem que estar em solo italiano. Então, automaticamente, aquele que está no Brasil, ele não pode pedir gratuidade. Olha que situação. Então, o que ocorre? Eu sou vice-presidente da Associação Europeia dos Advogados, né, sediada em Berlim, né? E eu entrei em contato com o presidente, né, da associação, da AEA, e conversei com ele a possibilidade da gente ingressar com uma petição em cima do Natal. Na verdade, eu fiz a petição em cima do Natal, né? E fiz a petição, traduzi para o italiano, e não tinha noção se ela iria ser aceita ou não, né? Conversei com o presidente da associação, ele apoiou, lógico, né? Que é um absurdo, né? E ele também, na verdade, a AEA é a maior associação do mundo hoje em dia em termos de escritórios, né, de advogados por países. Então, tem mais de 300 países, né, Uhum. associados em mais de 300 países. Ela conseguiu ser maior do que a aba americana. Então, nós entramos com a petição, nós temos uma correspondente, a Patrícia Blois, que é advogada também brasileira, não é advogada portuguesa, mas ela trabalha na nossa equipe, e ela direcionou ao Senado italiano, né? Assinamos eu como vice-presidente, o Pedro Beltrán como presidente da Associação Europeia, eu como advogado português, ele como advogado espanhol, o Pierre Lourenço, né, como vice-presidente do Instituto Nacional de Advocacia no Brasil, porque é necessário, né, que tenha um Uhum. advogado brasileiro, um representante, porque o Brasil, né, Na verdade, ele vocês é estão um entrando como país que vocês estão entrando com um recurso contra essa lei abusiva. É isso? Na verdade é o seguinte, na verdade a gente, o que ocorre, não tinha muito o que fazer, porque foi uma decisão política, né? A decisão política, ela é complicada de se reverter, porque ela é uma lei, não é certo? Uhum. Agora, o que a gente pode fazer, né, é tomar alguns outros caminhos, né, para poder tentar chegar, né, ao Tribunal da União Europeia, a Uhum. Comissão da União Europeia, fazer com que isso seja investigado. Por quê? Porque é uma lesão, tá? De fato, né, ao princípio do acesso à justiça. Princípio esse que está na Constituição italiana, tá? E está também em vários tratados que a Itália é signatária. Fora isso, existem diretivas, né, que é a forma da União Europeia reger os países membros, né? E essas diretivas elas também determinam a proteção, né, do acesso à justiça, né? A facilitação do acesso à justiça. Isso, na verdade, Uhum. é no mundo todo, né? No mundo todo. Então, vários juristas falam sobre isso, tanto no Brasil, Itália, Portugal. Isso aí realmente a facilitação de vocês poder ir até o Poder Judiciário, reclamar, peticionar e requerer algo, né, tem que ser o mais amplo possível. No momento que você cria Então, concluí que eu tenho uma pergunta que acho que é de interesse de muita gente, porque você esteve aqui comigo no ano passado algumas vezes e isso despertou muito interesse nas pessoas. Porque o Brasil está vivendo um momento de exceção, né?
regimental, uma exceção à nossa Constituição, e tem muita gente querendo capar o gato, como dizem aqui no Nordeste. Né? Quero capar o gato e vou para onde der. E a gente sabe que só no Brasil, acabei te interrompendo, mas enfim, tem 30 milhões de descendentes de italianos. Eu acho que é a Exatamente. maior nação do É a mundo, maior. né? É. Eu acho que até mais do que dos Estados Unidos. E aí Não o que, é, que acontece? é a primeira em descendente de italiano no mundo todo. Imagina. Então, se todo mundo recorrer, vai ter direito ao tal do passaporte. Agora, você trabalha com isso há um bom tempo, há mais de 10 anos. Você tem vários processos. Como é que essa mudança na lei vai afetar os teus processos? Quem já pagou, pagou, passou, e quem está entrando ainda? Vai ter que desmembrar os processos? Como é que vai É, o ficar a que, vida dessas pessoas? Porque eu acho o que o que prático disso, dessa notícia, que pega assim todo mundo de surpresa, é exatamente isso, né? O que vai mudar? Estou com um processo lá, doutor Rodrigo. E aí, já paguei os 518, vou ter que pagar 600 por cabeça? Agora, o que vai mudar? Vai ter alguma interferência nisso? No que tinha antes, no que está encaminhado e todo mundo que vem, ou só vale para todo mundo que vai começar? Não, então, na verdade, a taxa judiciária ela é paga ao judiciário italiano, né? Aham. Então, ela é a obrigação da parte. Ela o advogado não pode pagar a taxa judiciária. Isso não tem cabimento, né? Então, assim, que a gente não tem realmente muito o que fazer, porque foi o que eu falei. Se ainda tivesse direito à gratuidade de justiça, seria um facilitador. Por quê? Porque a gente poderia trabalhar com a questão do euro e do real, né? Que é uma diferença muito grande, né? E fora que poderia também pegar, por exemplo, o menor. Por incrível que pareça, o menor ele não foi colocado como isento na lei. Uhum. Então, quem vai entrar com processo judicial e com processo administrativo também, tá? Na verdade, existe algumas especulações na internet, entendeu? De que o menor é isento. Não é verdade, tá? E eu estou falando isso porque eu sou estudioso da questão. Então, o menor não é isento, tá? Se algum consulado está falando isso, eu realmente não sei o que eles estão fazendo. Eles estão evitando iludindo as pessoas. Mas, pois bem, esses 600 euros vai ser pago de forma individual. Então, se tiver Uhum. 10 pessoas, cada uma vai pagar 600 euros para ingressar com a ação. Não tem Entendi. solução, entendeu? Uhum. Quem entrou até, porque Dezembro. teve recesso, né? Quem entrou até o final Uhum. do recesso, em 2024, pagou os 218 euros. As 500, petições, hein? 518? 518. É. Quem for dar entrada agora vai pagar 600 euros de forma individual. Não tem para onde fugir, porque é a lei, né? Que está na lei tem que ser cumprido, né? Agora, a nossa petição, graças a Deus, foi aceita, né? Isso Olha, foi aceita e ela recebeu uma numeração 1131. Ela se encontra no Senado italiano uhum. e foi Essa que apresentada está na aqui, Assembleia, hein? eu vou mostrar. Essa que está aqui, né? Espera aí que eu vou mostrar aqui. Senato. Espera aí. Compartilhar. Essa que está aí, né? Isso é do próprio site do Senado, né? Entendi. Ou seja, vocês, É como do próprio você, site como do Senado. cuida disso, tomou a iniciativa de tentar reverter ou pelo menos minimizar os danos junto à lei aprovada no Senado. Porque na verdade a gente conseguiu dar entrada dia 27, né? Uhum. Então, a gente e foi encaminhado também, porque existe uma ala
né, do Senado italiano que protege os descendentes. Por incrível que pareça, existe um senador italiano que ele é argentino. Então, pois é, e ele defende os descendentes, já não é de agora. Então, eu encaminhei também para ele, né? Porque automaticamente ele poderia apresentar isso, né, essa petição, muito embora seja tão claro, tão óbvio que esse aumento é um aumento abusivo, é um aumento que compromete, né, a própria Constituição italiana, assim como também a legislação comunitária da União Europeia. Então, não tem muito o que se falar, né? Foi um fato político que, ao meu ver, né, foi feito exatamente para reduzir a quantidade de pedidos, tá? Pelo motivo de que houve realmente um excesso, né? Tanto para Portugal quanto para a Itália, até outros países, Alemanha, né? E as pessoas querem um passaporte europeu, né? E como tem muito descendente no Brasil e tem muito descendente de italiano em outros países, né? Eles ingressavam com um processo judicial, né? A gente sabe que no consulado demora de 5 a 10 anos, então o consulado realmente não é uma via, né, que dá para ser utilizada, né, como padrão, vamos dizer assim. Então as pessoas procuravam processo judicial, que o processo judicial é mais rápido, né? E agora também foi aumentado no consulado, né? Pela via administrativa também o valor foi aumentado, então não tem muita diferença. Agora, a questão, o fato é esse, né? E a outra situação também, que é uma situação de fato, né, que dá para se perceber, existe na União Europeia, né, hoje em dia, toda uma tendência de restrição aos estrangeiros, né? Por quê? Por conta da imigração, da forte imigração, desses pedidos em massa de nacionalidade, mas também por conta da questão dos refugiados, né, das guerras, desde a guerra da Síria, né? Muitos refugiados foram para os países membros da União Europeia, França, Itália, né? E tanto que o Reino Unido, né, ele, pelo Brexit, ele saiu da União Europeia. Um dos motivos foi essa questão, porque a União Europeia obrigava, né, e obriga até hoje todos os países a receberem os refugiados e, entendeu? Darem a melhor entrada para eles e tratarem bem eles, né? Então, isso é uma obrigação dos países membros, né? Então, assim, a quantidade de estrangeiro que começou a ingressar na União Europeia foi muito grande. Então, essa restrição, tá? Ela já vem de algum tempo para cá. Isso ocorre também em Portugal, né? Com o fim da manifestação de interesse, no caso da imigração, né? Com a limitação, né? Com requisitos que foram colocados em lei, né? No caso dos descendentes dos judeus sefarditas, tá? E existe também um projeto de lei que visa reduzir, né, a possibilidade de pleitear a nacionalidade italiana para o bisneto, que era o 752, o projeto de lei 752. Então, acho que esse projeto de lei não foi à frente, por algum motivo, também político, não foi à frente. Então, né, usando o raciocínio lógico, né, eles devem ter pensado, bom, a gente não vai conseguir passar esse projeto, entendeu, para reduzir os pedidos de nacionalidade. Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a taxa judiciária e vamos ganhar dinheiro. É isso. Ou vamos restringir o acesso, né? Porque quem Também, está mas saindo do Brasil, vamos combinar, né? Eu tenho um amigo, o Éder,
Éder Juste. Ele foi atrás da cidadania italiana dele, ele é filho de italiano em São Paulo. Não sei nem se eu devia estar dando o nome dele, mas enfim, já saiu. Eu cometi uma inconfidência. Ele foi exatamente em busca de trabalho, sabe? Por oportunidade, porque aqui, nos últimos 2 anos, a gente está vendo a economia afundar. Então, ele. Sim, é. Né, A mas ele questão. teve condição e era até em conta, né? Pelo que uma pessoa e tal. Mas, enfim, e os outros? A questão, na verdade, é que o Brasil, né, ele já passa por problemas sérios, tanto na segurança, né, pública, saúde, educação. Então, assim, as pessoas elas querem uma melhor qualidade de vida. E aí, o que que ocorre? A gente está perdendo pessoas boas, na verdade. As pessoas boas estão saindo do Brasil. Não há mais a pessoa que sabe, que está desempregada, que está procurando um emprego em outro país só, entendeu? Nós vemos pessoas, né, no dia a dia do trabalho, empresários, É. médicos renomados, né? Pessoas que querem a nacionalidade, né? Também para o filho estudar Uhum. na União Europeia, em algum país, ou seja, em Portugal, ou seja, na Itália, ou Irlanda, enfim, são várias situações, né, no Brasil, né, que fez com que criasse uma ideia na cabeça, né, das pessoas de ter um plano B. Até porque a gente não tem previsibilidade do que vai ocorrer no país, essa é a verdade, né? Porque o problema não é só dessa insegurança, né, pública, né, da insegurança jurídica que a gente tem, é uma verdadeira insegurança jurídica, né? A questão é maior, né? A questão é maior, é a questão de você não saber o que vai ocorrer no futuro, né? Não sabe o dia de amanhã. Isso faz com que a pessoa pense: olha, se eu sou descendente de português, eu vou pedir a nacionalidade portuguesa. Porque, Você, pelo menos com passaporte, pelo menos com passaporte, diga, complete. pelo menos com passaporte português ou com passaporte italiano, no caso, se for a nacionalidade italiana, né, eu posso morar e trabalhar em qualquer país da União Europeia. Agora, Abre o leque. quais foram os argumentos que você, como advogado, e os outros advogados usaram para conseguir, pelo menos, que a justiça desse voz a essa petição? Eu vou ser sincero que quando eu fiz a petição, né, é, eu já tenho essa ligação com a Associação Europeia dos Advogados, né, que eu fui nomeado vice-presidente em 2021, e eu tenho contato com o presidente, né, que é o Pedro Beltrán, que é advogado espanhol, e nós conversamos, e também um advogado italiano, né, que é um senhor já que também trabalha na defesa dos descendentes, né? E nós pensamos: "Não, algo tem que ser feito, né? A gente tem que fazer alguma coisa." E ingressamos com a petição, né? E, na verdade, é o seguinte: as petições, tem muita gente que ingressa com petição no Senado, tá? Inclusive, eu estudei isso também para poder saber se eu conseguiria, né, de alguma maneira, chegar, né, aonde eu queria, que era botar a petição na Assembleia e para ser estudada, né, lá dentro, porque ela está repleta, né, de legislações, inclusive casos que eu coloquei de julgamentos do Tribunal da União Europeia, né, reprimindo situações aonde foi impedido o acesso à justiça em países membros, Uhum. né? E, na verdade, o que que ocorre? Para quem não sabe, a União Europeia ela tem um executivo, um legislativo, um parlamento europeu e um tribunal europeu.
E você, se chegar à última instância de algum país membro, você pode recorrer para o tribunal da União Europeia. Só Entendi. que, na verdade, a questão é da legitimidade. Quem é que tem legitimidade para discutir uma questão de uma taxa judiciária numa lei italiana? Entende? Então, assim, a pessoa física não vai ter, nenhum advogado vai ter, é uma situação realmente que é complicada. E o que a gente teve a intenção foi de realmente tentar demonstrar para o próprio Senado italiano e pegar aquela ala, né, que é defensora dos descendentes, que ela se fortificasse. Uhum. E a gente conseguiu que ela fosse apresentada na Assembleia 269, né? E hoje ela está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado italiano. Então, Ótimo, assim, já é um ponto positivo, né? É positivo. Agora resta ficar na cobrança lá para que não se engavete, né? na verdade, como a lei, eles colocaram isso dentro de uma lei orçamentária, né, geral. Então, assim, em 2025 não tem jeito. Não vai ter jeito. Mas o que a gente pode fazer é tentar fazer eles pensarem, né, na legalidade desse aumento, né, ou na ilegalidade, inconstitucionalidade, Uhum. e tentar reverter isso para 2026. Né? Uhum. Tentar reverter essa situação, fazer com que eles voltem atrás. Porque se fosse feito um aumento, né, razoável, né, tudo bem, isso pode ocorrer, mas não foi. Né? Não foi. 6.000 euros para 10 pessoas num processo não é nada razoável, né? Convenhamos. Agora, isso impactou diretamente nas pessoas que já estão ou estavam planejando passar por esse trâmite, né? Provavelmente você deve estar sofrendo a consequência disso, porque você tem vários clientes nessa situação. Como é que está sendo explicar para as pessoas que vai ter que entrar mais dinheiro? Não, é difícil, e até é uma situação complicada, porque a pessoa que começou, né? Porque, na verdade, você tem que formar a pasta documental inicialmente, né? E a pasta documental, a maioria das vezes, é extensa, né? Porque Uhum. normalmente é o bisavô, trisavô, que é o italiano. Então, às vezes são 3, 4, 5, 6, 10 requerentes. Então, as certidões são as certidões de nascimento e casamento, desde os requerentes até o italiano. E o italiano, a certidão de óbito também. Então, veja, tem pastas que têm 30 certidões, sendo que a certidão italiana ainda tem isso. Existe uma legislação na Itália que permite que o comune, que é quem emite a certidão de nascimento do italiano, né, que ele tenha até 6 meses para expedir essa certidão. Entende? Sendo Uhum. que também é que, por outro lado, os cartórios no Brasil não cumprem com os 5 dias. Aqui, no Brasil são 5 dias. Mas aquela história, não cumpre. Entende? Então, assim, e muitas das vezes a comunicação com o cartório ela não é fácil. Cada cartório trabalha de um jeito. Então, para você formar a pasta documental, veja, é uma situação complicada. Fora isso, depois de você levantar todas essas certidões, tem as formalidades legais. A certidão está em português. Então, Uhum. a gente tem que levar ao cartório para apostilar, que é a apostila de AIA, qualquer documento, né, de um país, né, para ter validade no outro país, ele tem que ter a apostila de Haia, para aqueles países que participaram da Convenção de Haia, né? Como o Brasil e a Itália. E aí a gente tem que apostilar a versão em português,
traduzir para o italiano, por tradutor juramentado, e apostilar a versão traduzida. Então, veja, a formação da pasta ela não tem como ser feita de uma hora para outra, entende? E muitas das vezes é até normal o cliente ficar com uma ansiedade, as pessoas ficarem ansiosas no momento da formação da pasta, né? Mas tem coisas que fogem do nosso, do nosso controle. Né? Você tem um terceiro ali que está emitindo a certidão. Ele vê a certidão longe, num estado longe. Né? No caso da Itália, tem comunes que são quase inacessíveis, né? Quase inacessíveis. E aí também cada comune trabalha de uma forma, cada comune trabalha de uma maneira. Tem comune que chega e diz, olha, tem que vir até aqui para pegar a certidão. Imagina. Caramba. Aí, questão, nós temos uma pessoa, que é a Patrícia, inclusive, é advogada, que ela faz essa parte da emissão da certidão italiana, porque não tem como o escritório fazer isso, é impossível. É um trâmite muito desgastante, vamos dizer assim, e aí você não tem como fazer o restante. E já Agora, hum. já é no porque Brasil, já no Brasil existe essa questão, porque cada cartório ele trabalha de um jeito. E você tem hoje também a LGPD. Então, assim, não é só pedir e pagar. Você tem que pedir, entendeu? O cartório, né? Ele manda um requerimento que tem que ser assinado pela parte, né? E você devolve para o cartório preenchido, né? A pessoa tem que assinar no sistema.gov. lei geral de proteção de dados, não é isso? Exatamente, exatamente. Ela acabou retardando tudo bem, ela é uma lei importante, né? Veio para proteger, mas ela acabou retardando essa formação da parte documental. Existia épocas que a gente pedia, pagava e a certidão estava no escritório, Agora, rápido. Rodrigo, essa mudança de cobrança para o acesso ao passaporte, a essa documentação, essa taxa jurídica, né? Posso chamar assim, né? Taxa judiciária para o Taxa processo, judiciária, para o processo judicial o para processo aquisição de da cidadania. nacionalidade italiana. Agora, esse processo, essa nova lei, ela mudou alguma coisa em todo o trâmite legal para. Houve alguma alteração? Por exemplo, eu estava me preparando, aí mudou tudo. Vai ter que ter mais outro documento e mais outro, e a complexidade burocrática aumentou. Houve isso ou é só questão financeira? Que a pessoa vai ter que se virar, se quiser Só a esse objetivo. questão financeira, Regina. Só Só a isso? questão. Bom, só. Mas Não, assim, 600 na euros é verdade, dinheiro. não, e ainda tem o seguinte: a lei, ela diz o seguinte: quem vai examinar, né, se os valores realmente foram pagos é o juiz no momento da audiência. Isso está na lei. Uhum. Aí me vem o tribunal, emite uma circular dizendo que aquele que não pagar no início, né, a taxa judiciária, na forma como é determinada na lei, ele não vai deixar de dar entrada. Só que ele tem até 30 dias para pagar. Se ele não pagar em 30 dias, ele ainda leva uma multa e vai correr juros, né, desses 30 dias até a data da audiência, imagina. Puxa vida, então é muito mais do que 600 euros. Bonzinhos, né? Bonzinhos demais, né? Jorge Meloni está enchendo a burra de dinheiro. Exatamente. Imagina quanto que eles não vão aumentar na receita, entendeu? Por conta dessa questão, né? Agora, o que acontece, né? Você vê, além do impedimento do acesso à justiça, que é uma situação grave, por outro lado, né? Por outro lado, a gente percebe também,
né? E isso a gente não pode deixar de falar, porque é algo que advém dos direitos humanos, e os direitos humanos eles são protegidos pela União Europeia e são protegidos no mundo Eu, todo. eu fiz a conta aqui, essa taxa, hoje agora, 1 euro, R$ 6,21. Pelo menos é o que eu peguei aqui. Aí multipliquei 600 por 6,21. A taxa vai ser de 3.726. Uma família que tem 5 Pois é. pessoas, isso é uma taxa, mas ainda tem o serviço das certidões, o serviço advocatício. Encareceu, né? Encareceu bastante, né? E, como eu estava dizendo, a questão dos direitos humanos, Regina, é muito importante, porque a gente vê aí, né? E eu não estou enganado, tá? Não estou enganado, porque além de estudar a questão, porque eu tive que estudar, né? Estudar para fazer a petição, foi eu que fiz. Então, assim, além de estudar, eu tenho contato com outros advogados italianos que têm contato com as autoridades italianas. Então, tem autoridades italianas dizendo agora só vai vir para cá quem tiver condição financeira. O que é isso? É uma discriminação, né? A Mas com, discriminação àqueles que não têm a condição financeira, né, como outros, e mas que com os aí não vão. muçulmanos não acontece, né? Com Hein? os africanos, com os muçulmanos e africanos, isso não acontece. Eles podem entrar. E ainda ganham dinheiro para subsistir lá do governo. Pois é. Agora, Quem tem herança paterna ou materna italiana, acabou sendo prejudicado. Né? então, na verdade, é uma discriminação, não é nem velada, é uma discriminação escancarada, né? Porque automaticamente eles estão fazendo a escolha pela condição financeira. Então, foi escolhendo quem vai ser o nacional da Itália, porque o descendente ele não é italiano, né? Ao contrário de alguns que pensam isso. Ele não é italiano. Ele é descendente de italiano. Então É um ele tem que, herdeiro. inclusive, comprovar, né? Ele tem que comprovar através das certidões. As certidões são a prova da ação, né? E ele tem que ligar essas certidões até o italiano, senão ele não comprovar, ele nunca vai conseguir a nacionalidade italiana, né? E, Então, e não é porque eu fico pensando exatamente nas pessoas. Por exemplo, você acabou de falar que um processo feito pela burocracia normal, como você, descendente, vai no consulado, vai na embaixada e tal, demora 10 anos. Vocês conseguem, vocês advogados especialistas nisso, o Instituto Europa Online, né, tem feito esse trabalho há 10 anos e tem conseguido acelerar esse processo. Vou dar uma pergunta aqui da Carla Pinto. A filha dela já entrou com o processo, mas não conseguiu a certidão da bisavó, nascida no Brasil. O cartório diz que não achou. O que fazer nesses casos? Qual é a saída para esse pessoal que está tentando fazer todo esse processo? E o que é mais fácil? Né? Como é que vai se resolver esse tipo de problema, por exemplo, da Carla? o que ela escreveu, na verdade, ela não pode ter entrado com o processo, porque ela está procurando a certidão ainda, né? Então, ela É. está na fase documental. A gente até fala em duas fases, né? A fase da pasta, da formação da pasta documental, e a fase processual, né? Que é a fase quando a gente já tem a pasta pronta e já vai ingressar em juízo. Ele vai fazer a petição inicial, né? E aí essa petição inicial vai ser distribuída para um juiz italiano, né? E aí vai seguir, segue para o Ministério Público, né? Depois tem uma audiência, né? Que é a audiência virtual, né?
e aí segue após para a sentença. Estando tudo correto, né? A sentença que concede a nacionalidade, ela afeta todos os autores da ação, tá? Não afeta quem está fora, né? É uma decisão que só faz coisa julgada para aqueles que foram os requerentes da ação, né? Uhum. Então, ela falou que não encontrou uma certidão, né? Então, provavelmente ela está na fase documental ainda. Então, provavelmente ela vai, quando iniciar o processo, ela vai ter que arcar com essa taxa judiciária, né? E, assim, na verdade, quando a gente não tem, não localiza, né? O cliente não tem a localização da certidão, a gente conta na nossa equipe com historiadores, eles estão realmente historiadores de ponta, né, que conseguem realmente localizar, né, e aí viabiliza o nosso trabalho, né? Então, essa questão realmente da procura, né, das certidões é uma questão. Botar no telefone aí do Instituto Europa Online. Quem tiver interesse, é só procurar eles. E essa primeira consulta está lá escrito no site. Não tem cobrança, a primeira conversa. Né? A prospecção de informações não tem cobrança. Não é isso? Pois é. Então, na verdade, assim, a pessoa quando não tem as informações suficientes, né, tem vezes que a pessoa até consegue as informações e o advogado que já está acostumado, né, que trabalha com isso, ele consegue pleitear direto, né, no comune, se for uma certidão italiana, né, se tiver as informações básicas, né, que é um nome, filiação, data e local de nascimento. No caso da Itália, seria o comune, né? O caso do Brasil, tem que saber qual é o cartório. Tem como, se não souber qual é o cartório, o valor acaba sendo muito caro para a busca em si, entendeu? A busca cartorária. E aí é melhor fazer realmente o uso do historiador, né? E a gente realmente tem tido êxito em encontrar tanto certidões brasileiras e certidões portuguesas, italianas. Realmente a gente tem conseguido fechar as pastas, né? Enfim, agora o problema é outro, né? É, Agora, agora o problema é problema financeiro, né? é. Porque a gente vai ter realmente uma situação aí de onerar, realmente está onerando a pedido de nacionalidade, óbvio, né? O que a gente tem feito, né, Já teve no Instituto, desistência? hein? Já teve, já teve gente que desistiu porque está sem grana? Olha, Regina, por incrível que pareça, ainda tem muita gente que não tem conhecimento dessa situação. E quando souber disso? Porque, olha só, você vê, na mídia ninguém fala, né? Nos jornais, televisão, ninguém fala. É uma situação que afeta muita gente. Por que não está falando? Não sei. É realmente mistério, né? Agora, por isso que eu estou falando, tem muita gente que não sabe, então vai ter que ser realmente uma conversa aos poucos para explicar que vai ter que pagar, não tem jeito, não tem solução. O que a gente tem feito, né? A gente tem feito várias parcerias no Instituto, né? Para poder parcelar, né? Tanto a parte documental quanto a parte da taxa judiciária, né? Então, isso é um facilitador, né? Automaticamente, a pessoa vai dividir em 12 parcelas, acaba ficando R$ 300. Então, enfim, facilita, né? Quem quer vai fazer, né? Acredito eu. A Carla está perguntando aí se a pessoa desistir por causa dessa grana, perde tudo que já pagou? Então, Regina, é uma questão.
é interessante porque é o seguinte, né? O indivíduo, ele já, o advogado, ele já teve o trabalho de fazer a pasta do cliente, né? Até Uhum, o trabalho todo de fazer a pasta do cliente. Se o cliente desistir por conta da taxa judiciária, né? Ele está, na verdade, rescindindo sem culpa do advogado, correto? entendi, Então, o advogado não é obrigado a devolver os valores, até porque entendi, foi decidido pelo STJ, né, que a remuneração do advogado tem característica alimentar, natureza jurídica alimentar, e automaticamente não é devolvida, né? Assim como a pensão alimentícia, mesmo que seja, mesmo quando é paga de forma equivocada, né? Vamos dizer assim, né? entendi. Agora, Rodrigo, me explica o seguinte: você já explicou que surgiu esse empecilho, um empecilho a mais. Primeiro, esse processo todo de cidadania, do pagamento disso, essa cidadania assegura o passaporte ou é só a documentação da cidadania? E o passaporte você também tem que pagar mais alguma coisa? Porque eu estou te perguntando isso porque me perguntaram isso ontem quando eu fui divulgar que eu faria essa live. Então, eu Certo. disse que estava tudo misturado, mas eu falei sem saber. Então, Confesso. eu vou esclarecer como é o processo todo até o final. Tem tem o processo judicial, né? E aí tem a sentença, né? Quando é dada a sentença, né, e ela transita em julgado, né, automaticamente, né, ela tem que ser transcrita no Comune, tá? Transcrita, fazer a transcrição. É como se fosse uma verbação num cartório, né, de RCPN no Brasil, tá? Então, transcrita no Comune, a gente requer a emissão dos certificados de NASTA, que são as certidões de nascimento italiana, né, Uhum, italianas, para todos os requerentes. Tá? Então, de posse do extrato de NASTA ou certificado de NASTA, automaticamente eles já são italianos. Tá? Daí a gente parte para um outro lado, que é o lado formal, né? E o lado documental. uhum, Documental que eu digo dos documentos necessários para o italiano, né? Você, como brasileira, você tem identidade, você tem o passaporte brasileiro. Então, existe o AIRE, né, que tem que ser feito, que é a comunicação, tá, do italiano que mora fora da Itália. Então, a primeiro uhum, momento, tá, é feito numa plataforma, né? Nós, por exemplo, damos essa assessoria, fazemos né, para o cliente essa parte, né? E depois do AIRE, depois de feito o AIRE, ele vai pedir a identidade italiana, certo? No consulado da sua região. Aí já é no consulado, tá? Da região. Aí ele mora nos Estados Unidos, é o consulado da Itália na região onde ele mora nos Estados Unidos. Entendeu? Então, é no Brasil. Mora em Minas, é o consulado da região ali, de Minas. uhum, Então ele vai lá, vai fazer a marcação, né? A gente também auxilia na marcação, mas o cliente às vezes pode marcar também, porque não tem muita diferença. Ele é atendido, faz a identidade, depois ele faz o agendamento para retirar o passaporte, né? E aí ele finaliza tudo, né? Tendo o passaporte, tendo a identidade, e o restante é formalidade de se inscrever, né, nas plataformas e tal, para poder ter os direitos civis todos, né? Mas, de qualquer maneira, como italiano, ele já possui, né? uhum. São as duas maiores colônias fora da Europa, italianos e portugueses. Para Portugal, o trâmite continua o mesmo? Houve alguma alteração? A gente também está vendo uma migração grande daqui dos descendentes, né? Antigamente era
acho que não precisava nem de passaporte, era com a carteira de identidade do Brasil, você pegava um avião aqui, chegava lá e pronto. E agora? O que mudou nisso aí? Tem alguma mudança? Qual é o processo? Qual é o procedimento? Vocês também cuidam, né? É Portugal, tem a bandeirinha aí até, e Itália. Eu sou um pouco chato, né? Porque às vezes quando eu falo, eu gosto de fazer um retrospecto no passado, né? Um passado recente, né? Com a quebra do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, houve uma crise na União Europeia que todos os países ficaram muito mal, né? E o Brasil, de certa maneira, ele estava de vento em popa, né? Foi a época, inclusive, do impeachment da Dilma, tá? E a gente sabe mais ou menos por quê que tinha uma movimentação financeira maior do que, né? Sabe disso. Por incrível que pareça, existiam pessoas que estavam vindo da Europa para o Brasil. Era o inverso. Os imóveis em Portugal, eles foram lá embaixo, eles caíram de preço assim um absurdo. Foi assim uma coisa muito assim, muito triste até, entendeu? Houve desemprego, né? Quem passou por essa fase, quem lembra, vai ver isso, né? Foi a segunda quebra da Bolsa de Nova York, né? Então, e afetou toda a Europa. Então, Portugal, né, criou uma política, tá, de incentivo à imigração, tá? E também de melhoria da legislação, né, para a nacionalidade. Tanto que, antigamente, né, o neto em Portugal, ele tinha que comprovar a ligação efetiva com Portugal, né? Então, que era uma situação, ligação efetiva, ninguém sabia muito bem o que era ligação efetiva. Ligação efetiva à comunidade portuguesa, né? Enfim, você mora num país, né, que foi colonizado por Portugal. Né? Não precisa de mostrar ligação efetiva. Mas realmente a gente necessitava de fazer isso com vários documentos e tal. E eles alteraram essa legislação, né? E com o tempo, tá? E automaticamente o neto passou a poder pleitear sem necessidade da ligação efetiva e recebe a nacionalidade portuguesa por atribuição. Isso, na verdade, os valores, né, que se pagam, né, para conservatória, que é o local onde tramita o processo de nacionalidade portuguesa, é a Conservatória de Registros Centrais, né? Então, os valores não são altos, né? O valor para hoje, né, para filho, né, são 175 euros, e para neto também, são 175 euros. Aumenta um pouco para cônjuge, que são 250. Então, assim, são valores que não são muito altos, mas a quantidade de pessoas que estavam pleiteando a nacionalidade é tão grande que isso fortaleceu Portugal, compreende? Então, eles incentivaram, no momento que eles queriam, a imigração e a nacionalidade. Incentivaram, 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 incentivaram tanto que o Brasil entrou em crise, né? A gente sabe por quê, né? A gente não precisa falar muito de política aqui para política brasileira para saber o porquê que o Brasil entrou em crise. Automaticamente os brasileiros começaram a querer sair do Brasil. Ao contrário, aí virou. E aí o que ocorreu? Os imóveis em Portugal começaram a subir, o arrendamento, que é a locação, começaram a subir. Hoje é um absurdo de preço para comprar um imóvel em Portugal, a locação. E agora que a imigração está absurda, né? E a nacionalidade também está cada vez crescendo mais, né? Eles estão fazendo, de certa maneira, uma restrição, né? Estão tentando restringir. Quer dizer, no momento que eles estavam precisando, né, da questão financeira, eles usaram essa parte da imigração e da nacionalidade para poder, né,
se levantar, se reerguer. Eu não tinha outra forma. E tanto que Portugal, se você pode ver, se você der uma analisada, foi o país que mais que menos sofreu com essa crise, de certa maneira. Muito embora ele tenha caído muito de preço, os imóveis, rapidamente eles conseguiram. E tinha também o chamado Golden Visa, que era aquela pessoa que comprava um imóvel, né, em Portugal por 500 mil euros. Então, assim, você vê, a entrada de valores começou a ser maciça. Muito chinês, né, foi para Portugal com Golden Muito Visa. mato-grossense, muito mato-grossense. Tem mato-grossense que tem até uma espécie de vila, né? Lá anda livremente, mas aqui, se andar pela rua, vai ser vaiado. Mas, Pois enfim, a é. gente fala de política. E até a lei dos judeus sefardita, entendeu? Foi outro incentivo também, né, para a nacionalidade. Porque o judeu sefardita, né, você não tem geração, são gerações ilimitadas, é que nem a Itália, entendeu? Às vezes, a gente fez várias nacionalidades judeu. A Itália continua com aquela história de todas as gerações Sim, podem gerações ilimitadas, é. ser limitadas. Portugal, não. Não, Portugal não. Portugal, né, até segunda geração, né? São filhos e netos, né? Aí o bisneto ele pode pleitear, né, quando, por exemplo, pela via materna e a mãe é viva, né? Ou pela via paterna, o pai é vivo. Então aí tem que pleitear para a mãe, né, ou para o pai, né? Primeiro como neto, né? Depois da mãe adquirir, ou do pai, né? Aí sim o filho pode requerer, né, a nacionalidade portuguesa. Então, é a forma que o bisneto ele pode conseguir. Fora isso, ele não, acima disso não se consegue. Tem o cônjuge, né, aquele que também tem união estável, né, tem essas outras situações. Tem o judeu sefardita ainda, mas eles criaram tantos requisitos, né, impeditivos, né, para requerer, que até os genealogistas que trabalhavam para poder comprovar a ligação com o judeu desistiram de trabalhar. Então, hoje, antigamente, há um tempo atrás, a quantidade de genealogistas que trabalhava com essa parte de judeu sefardita era muito grande. E achava, o Regina, achava o judeu em 1700. É uma coisa assim, realmente muito interessante. Porque eles faziam uma pesquisa, né, que é uma pesquisa histórica. Você vê coisas assim, sabe? Os trabalhos, os pareceres, realmente são muito interessantes você analisar para quem gosta dessa parte de história, né? E é uma tradição E bíblica também, né? Os judeus sempre fizeram registros dos seus clãs. A Bíblia diz isso lá. Então, eles exatamente. eram uma organização já, né? E é bastante interessante. Agora, Não, Rodrigo, hum. não, termina, porque eu tenho que Não, perguntar uma coisa aqui. na verdade, eles têm todo o direito, porque eles foram perseguidos, né, na verdade, né? Sim. Foram perseguidos no século XV, XVI, né? E aqui, perseguidos pelo papado, por incrível que pareça, né? Para que eles se transformassem em cristãos novos, né? Os chamados cristãos novos. Eu Aqueles sou, que não se colocaram, hein? minha família é fruto disso. Eu Os sei, Vilela de Portugal. eu sei disso. É. Aqueles que não se converteram em cristãos novos, né, eles foram dizimados, entendeu? Sofreram processo de inquisição. Então, assim, foram mortos mesmo. E aqueles que se transformaram, né, se converteram em cristãos novos, né, muitos deles fugiram de Portugal. E, por incrível que pareça, né, a gente pode ver a história, né, 1500.
Portugal veio para onde? No Brasil. E aí o que acontece? Muito judeu veio para o Brasil. Veio para o Brasil, deixou de ser cristão novo e foram fazer as sinagogas. Então você vê que a maioria, né, dos judeus eles se encontram no Nordeste. A ala dos judeus sefarditas eles se encontram no Nordeste e no Norte do país, né? Existem, lógico, aqueles que foram migrando, né? Mas a maioria daqueles que são certificados pela CIL, que é a Comunidade Israelita, né, de Lisboa, ou CIP, né, Comunidade Israelita de Porto, né, eles vieram do Nordeste do país, né? Rodrigo, você, até para a gente ir fechando aqui, eu tenho 3 perguntas. A última é mais cabeluda, eu vou deixar para o final. Você está com a petição lá no Senado. Existe um prazo para eles resolverem isso? Existe. Você falou que tem um senador no Senado italiano que é argentino. Além Isso. dele, tem mais algum apoio? Está tendo mais algum respaldo? Tá. De alguma forma, a colônia brasileira que mora lá pode ajudar pressionando? A colônia brasileira aqui pode ajudar de alguma forma a apressar uma solução ou pelo menos minimizar os danos? Então, Regina, é isso que eu acho um mistério, porque, na verdade, a imprensa brasileira, entendeu? Ela não divulgou essa situação. Eu posso te explicar o porquê disso. A imprensa brasileira, hoje, o mainstream, ele é financiado pelo governo, um governo fadado ao fracasso e que está derretendo. Então, a eles não interessa mostrar o interesse crescente dos brasileiros em pularem fora do Titanic, né? Do Petitanic, que nós estamos vivendo o Petitanic. Então, a imprensa não vai mostrar isso. Por isso que eu quis trazer aqui no Não tinha canal. pensado nisso. É claro, eles não têm interesse. Por quê? Porque se mostrar isso, nós já estamos vivendo um êxodo. A gente não quer falar de política nesse caso, mas nós já estamos vivendo um êxodo. É bom que a gente já está com quase 500 pessoas aqui assistindo. E está igual ao que aconteceu na Venezuela. Já saíram, nos 2 últimos anos do Brasil, eu estava lendo outro dia, mais de 5 milhões de pessoas. É. Muita gente foi para os Estados Unidos, muita gente está na Argentina, está no Paraguai, está buscando uma solução mais próxima, muita gente em Portugal e no resto da Europa. Agora os Estados Unidos ele está se fechando, né? Então, assim, o local realmente que existe para a pessoa poder, né, ir de forma mais tranquila, por exemplo, imigração, é Portugal. Pois é. E aí a Portugal tem um imprensa não visto. vai falar sobre Olha só, isso. Portugal é interessante. Portugal é interessante que ele fez um visto que é o visto de busca de emprego. Então, visto de busca de emprego, né, ele te dá a possibilidade de você ir para Portugal, ficar 180 dias para encontrar um emprego num país que o que não falta é oportunidade de prestação de serviço, né? De contratação para prestação de serviço. Então, assim, para Portugal, mesmo que a pessoa não tenha nacionalidade, né, direito à nacionalidade, por descendência, pelo via dos jus sanguíneos, né, que se diz, é o direito de sangue, ela pode ir imigrando, né? E tem várias formas, tem imigração, por exemplo, para o D7, né, que é para o aposentado, né, que ganha mais de 820 euros, que é o salário mínimo português, né? Ou para aquele que tem renda extra. Quer dizer, tem renda de imóveis, renda de investimentos, e também ganha mais de 820 euros por mês. E você vê, esse consegue de forma muito fácil o visto D7. O visto D7 é um visto ótimo, porque ele é um visto de uma pessoa que tem uma condição financeira e é bem visto, compreende? Então, assim, já o visto de trabalho, não é que ele seja mal visto, não, mas é o chamado subordinado, né? É trabalho subordinado. Então, assim, automaticamente, o D7
o indivíduo não precisa nem trabalhar se ele quiser. Ele pode ficar, normalmente até acontece isso, né? Os aposentados vão e eles dizem, ó, eu não quero trabalhar, vou ficar 1 ano sem fazer nada, 2 anos sem fazer nada, né? E também aquele que tem renda extra, né? Que é Uhum. renda, quando eu digo renda extra, é isso, é renda de imóveis, né? Às vezes Sim. até renda de empresa, tá? O indivíduo deixa a empresa no Brasil, né? E automaticamente ele pode fazer isso, comprova essa renda, entende? E vai para Portugal, né? Aí, assim, ele não quer trabalhar em Portugal. Eu quero ficar uns 2 anos lá sem trabalhar, pelo menos, Uhum. curtindo. Vai com a esposa, vai com a família. Então, assim, é a forma mais fácil de entrar na Europa, né? Na União Europeia. E com 5 anos, tá, Regina? Com 5 anos de residência em Portugal, você pode pleitear a nacionalidade portuguesa. Olha. Enfim, já estamos nos encaminhando aqui, porque a gente já está aqui há 1h10, mas acho que foi bastante esclarecedor até o momento, mas falta o seguinte: o Instituto Europa Online é uma empresa séria, já reconhecida no mercado, é a empresa que você dirige. Vocês têm tratado de muitas documentações, mas sempre fica aquele climinha assim. Quando é que sai esse processo, em média? Não precisa dizer exatamente, porque a gente sabe que varia pelo volume de pessoas e pelo volume de trabalho, de certidões e tudo mais. Mas, em média, a pessoa que procura um serviço como esse. Porque eu vou te falar a verdade, eu já vi que tem outras empresas que estão oferecendo isso. Parece, inclusive, no Pânico, uma empresa de São Paulo. Não sei se você já viu. E Não aí sei. diz que é fácil conseguir e tal. Tem gente que vende facilidade, É, mas na hora entrega não. dificuldade. Olha, eu tenho Como é vinte e que é cinco isso, hein? anos. Pois é, eu tenho 25 anos de advocacia no Brasil, né? Uhum, E trabalhando com nacionalidade de imigração, 16, né? 16. Então, assim, eu acho que isso vem até de berço, né? Você falar a verdade para o cliente. Né? Imagina você ter um processo no Brasil, ser advogado, né? E você acha que vai ganhar ação, que acontece muito, até por insegurança jurídica, os advogados sabem disso, e perde. E o que uhum, você vai falar para o cliente? Tem que falar que perdeu. Tem que ser honesto, né? Eu acho que o princípio de vida é ser honesto, né? Então, assim, e a gente se guiar por isso, se guiar pelo caráter, pela moral, pela ética, eu acho que isso é muito importante. Acho que isso está mesmo ficando em exceção na sociedade. A gente vê, eu não quero falar de concorrências, mas a uhum, gente vê realmente que as pessoas têm que tomar cuidado, tá? Porque, infelizmente, o mercado não só esse mercado, tá? A gente vê isso daí de uma maneira assim, absurda no Brasil, né? De estelionatos, né? Pessoas que querem ganhar dinheiro fácil, entendeu? Pessoas que vendem o que não podem conseguir, né? Vendem algo que não tem estrutura para fazer, uhum, entende? Então, assim, a nossa estrutura ela não foi criada de um dia para o outro. Há 10 anos, 11 anos atrás, eu não tinha o que eu tenho hoje, entendeu? De conhecimento, de estrutura mesmo, de pessoas que confiam em você, que querem trabalhar, porque existe isso. Mas eu não quero trabalhar com aquele indivíduo, entendeu? Porque o indivíduo não paga o profissional, entendeu? Por exemplo, que está na Itália, que é historiador, o historiador não trabalha mais com ele, né? Isso acontece. Como acontece também em diversas outras coisas, de você ter informações equivocadas, informações de pessoas que, infelizmente, começaram a trabalhar há pouco tempo, né? E usam da rede social, o YouTube, essas coisas e tudo, enfim, para se colocar no mercado, né?
Mas não tem essa estrutura, né? Na verdade, hoje, tá, Regina, eu tenho orgulho de dizer que a gente dá entrada na nossa nacionalidade dos nossos clientes pela minha ordem portuguesa. Eu Uhum. ingresso nos processos na Itália. Eu sou advogado da pessoa. Ela não tem intermediário, entendeu? Então, assim, eu saio, meu nome sai na sentença. Português, né? Você é Hein? cidadão português, você é Eu português, sou, né? sou português também. Sou português e sou advogado português. Aí, questão, é, a gente dá entrada na minha ordem portuguesa, porque hoje o processo é eletrônico. Mas, mesmo assim, eu tenho um sócio em Portugal, que é o doutor Eduardo Passos, né? É muito meu amigo e a gente trabalha em conjunto em algumas situações ainda, né? E principalmente quando é questão de tribunal, a gente faz junto, né? E outras situações um pouco mais complexas, né? Hoje também a gente trabalha até com direito de família, inventário, em Portugal, né? E essa parte de imigração, a gente tem uma equipe, né, de advogados que acompanham a pessoa que vai para Portugal, está em Portugal, pela insegurança, né? Você está indo para um Uhum. outro país, mesmo que você tenha um visto, você vai chegar no país e vai ter que ir na AIMA, que é o órgão de imigração. Aí você imagina, né? Hoje em dia, até para fazer o agendamento na AIMA é complicado, de tanta gente que, entendeu? Está pedindo ao mesmo tempo. Então, para você ter uma noção, quando abre o agendamento, né, abre tipo 2 horas, a quantidade de gente é tão grande que acaba rapidamente. Você não consegue nem falar Entendi. com o órgão. Sendo que, antigamente, era o CEF, Serviço de Estrangeiro e Fronteira. Aí Portugal disse assim, não, vamos terminar com o CEF, vamos fazer um novo órgão, e esse órgão vai dar conta de tudo. Vamos fazer uma nova legislação, vai dar conta de tudo. Eu não sei do que eles estão dando conta. O que está acontecendo é que existe o Tribunal Administrativo que está acima da AIMA, né? Uhum. E que eles os advogados eles estão recorrendo ao tribunal para intimar a AIMA para poder fazer o agendamento do indivíduo que tem o visto, que conseguiu no país de origem. Ele fez correto, pediu o visto, conseguiu, chegou a Portugal, mas não consegue agendar. Quer dizer, se ele não consegue agendar, passou de 90 dias, o que acontece? Ele está ilegal. Entendi. E aí, como é que Então, se resolve isso? o mais importante é a pessoa que está interessada. Eu vou fazer uma pergunta aqui que a Berta Gava mandou. Mas o ponto mais importante é que, se você tomar essa decisão, se você tem essa descendência, e se você é descendente e tal, tem que procurar um lugar sério para tratar. Eu posso dizer aqui, porque se você for visitar, vou mostrar aqui o site, só um segundo, para mostrar o site, que eles dizem lá no site, o Rodrigo diz lá no site, que a primeira conversa, para você tirar suas dúvidas, você não paga nada. Mas depois, se você tomar a decisão, você aí você faz um contrato. É exatamente sobre isso que eu estava querendo saber. Em média, quanto é por indivíduo ou é para o grupo também? Está aí, ó, Instituto Então, Europa Online. em Portugal, os valores são todos mais acessíveis, tá? Portugal, realmente, os valores são mais acessíveis. É, Essa é uma gira em análise torno. sem compromisso. É só clicar que tem o Zap aqui. Então, você pode ligar lá para o Rodrigo e falar assim: eu assisti no canal da Regina Vilela, me dá uma força aí, né? Não, Regina, na verdade é o seguinte, eu como eu já advogo também no Brasil há muito tempo, né? Então, hoje eu estou mais focado realmente nas nacionalidades europeias e tal, mas eu advoguei durante muito tempo exclusivamente no Brasil e eu atendia todos os clientes, não é?
Você vem, o Aham. cliente senta na tua frente, porque naquela época não tinha videochamada, né? Era Sentava no presencial. escritório e aí você atendia ele, né? Alguns advogados cobravam consulta, outros não, né? Eu normalmente não cobrava, não. Na época que eu cobrei, outras não. Então, o que eu fiz foi nada mais do que aplicar o mesmo formato nas videochamadas. Então, a gente não cobra para fazer a videochamada, né? A gente faz a videochamada, tira dúvida, a pessoa tem aquela impressão nossa né, da forma como a gente trabalha, a gente apresenta nosso trabalho. Muitas das vezes a gente já dá o orçamento na hora, coisa que realmente muita assessoria não faz, porque não tem condição, né? Por quê? Porque a maioria das assessorias, né, elas têm um setor comercial, compreende? Então, Uhum. no Instituto Europa Online, a gente não tem setor comercial, fala direto com um advogado, O que eu tá? estou achando interessante é o seguinte: são 10h10 da noite, tem 550 pessoas simultaneamente aqui prestando atenção nisso. Eu vou responder aqui, vou pedir para você responder a Beth Gava, e E deixa eu depois eu só vou. completar, deixa eu só Pois completar um não, negócio. perdão, Quando você falou perdão. da parte financeira, né? Uhum, O que que a gente fez, né? Na verdade, sabendo da situação brasileira, né? Que a gente também trabalha com pessoas que estão fora do Brasil, tá? uhum, Então, a gente tem cliente nos Estados Unidos, e até em Portugal mesmo, porque por incrível que pareça, né? A nacionalidade, né? Em Portugal, os advogados estão cobrando mais caro que nós. Eles uhum. cobram 800 euros para fazer uma nacionalidade. A gente cobra 3.500 numa nacionalidade. Não é um valor alto, né? Para a gente É, poder. A gente faz tudo, até a certidão de nascimento, né, do português. Até ser expedida a certidão de nascimento português, ó, né? Do requerente. Então, e sendo que a gente ainda faz, em Portugal, a gente divide até 12 vezes, né? No cartão de crédito, né? E a gente ainda se tiver duas pessoas para pagar, a gente divide, né? Faz em dois links. E facilita, né? exatamente. E a Itália, realmente o valor é mais alto mesmo, tá? Isso aí, qualquer local, né? Qualquer advogado na Itália, né? Cobra realmente muito caro, até às vezes mais caro que nós, tá? E o que que a gente fez? Também fizemos uma parceria, né, com uma empresa, né, de cartão de crédito e a gente divide em 18 vezes, entendeu? Não é difícil, então. Se você quiser procurar um lugar sério para poder resolver os seus problemas, vamos ver se você responde aqui a questão da Beth Gava. Minha família tem todos os documentos, tem a cidadania italiana, exceto um sobrinho menor. Ele entra nessa regra, eu acho que é o que está dizendo lá sobre o valor, vai ter que pagar 600 euros por ele mesmo sendo menor, né? Exatamente. Não existe nenhuma previsão na lei orçamentária, né? Na Uhum, Lua Bianco, né? Lei Orçamentária 2025, né? De isenção do menor. Isso é boato, tá? Isso é boato. Aí eu já ouvi outras coisas também. Eu já uhum, ouvi o seguinte: aquele que adquire a nacionalidade italiana, o menor, o filho, né, adquire de forma automática. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele vai ter que fazer um procedimento junto ao consulado, tá? E aí esse procedimento ele também vai demorar. Ele vai demorar uns 3 anos, 4 anos, tá? A assessoria, é lógico, ela vai dizer vai demorar um ano. uhum. As assessorias que trabalham com consulado, entendeu? Agora a gente tem que ser verdadeiro, né? Uma nacionalidade, por exemplo, o cônjuge daquele que consegue a nacionalidade italiana, tá? Ele também tem direito, mas ele tem que ter o curso B1, tá? Que na verdade é o intermediário do italiano, tá? E ele tem que ter um tempo de casado,
né? 3 anos, e tem que pleitear de forma administrativa no consulado. Né? Aí tem empresa que diz assim, que eu já vi, demora 1 ano e meio. Mentira, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Entendeu? Não é verdade. Até porque depende também do consulado. Uhum. Consulado que demora 3 anos, tem consulado que demora 4 anos, tá? Por que E que, por que que demora tanto por esse processo burocrático e por uma empresa como a tua, o processo sai de uma forma mais rápida? aonde? Exatamente Não, na. porque você disse aí, e a gente viu isso já, porque tem filas enormes na frente de É, consulado né, em São Paulo e tudo mais. Por que demora mais se a pessoa mesmo for lá pleitear e ela enfiar os documentos embaixo do braço, vai lá para dar a entrada todo nesse processo burocrático? então, Regina, a gente não sabe exatamente o motivo do consulado não funcionar da maneira como deveria funcionar. Que o correto era a pessoa pedir no consulado, né, e sair num tempo razoável, tá? Então, assim, tanto que isso é a motivação, tá? A fundamentação do juiz para dar a sentença no caso da via paterna. É Uhum. o chamado contra filas do consulado. Porque o consulado demora 5, 10 anos. Então, assim, a pessoa pode morrer, né? Pode. Então, Pode. assim, e aí automaticamente todos os descendentes, não, aqueles que estão ali, vão ter problema. Então, na verdade, assim, tanto o consulado português quanto o italiano demora muito. Demora muito. Então, a gente trabalha direto em Portugal, direto na conservatória. Hoje o processo é eletrônico, né? Então, quando eu disse que a gente dá entrada pela minha ordem portuguesa, é porque o processo é eletrônico, automaticamente eu tenho certificado, né, da ordem, né, portuguesa, e a gente protocoliza, tá? O processo, né, paga-se a taxa, né, a taxa conservatória, e o processo ele tem um andamento dele. Agora, não é um processo também muito rápido, tá? Uhum. Mas muito mais rápido do que o do consulado, por óbvio. Né? Para ter uma noção, uma transcrição de casamento, que na verdade é uma verbação, é como se fosse uma verbação de casamento Uhum. no registro civil de pessoas naturais no Brasil, uma transcrição de casamento feita pelo consulado pode demorar 1 ano e meio, 2 anos. A gente faz essa transcrição de casamento em 2 meses. Olha, É a única, na verdade, é o seguinte, hoje, tá, pela via eletrônica, a média é 4 meses. Então, a gente não faz pela via eletrônica, tá? entendi. A gente caminha para Portugal, para o meu sócio, Portugal, e ele dá entrada, tá? Em Braga, que a gente já trabalha em Braga já há muito tempo, e automaticamente a gente consegue fazer esse prazo de 2 meses. E, inclusive, quando tem que transcrever o casamento, né? E tem a nacionalidade portuguesa, a gente faz de forma concomitante. Faço a transcrição e protocolizo pela via eletrônica a nacionalidade. Porque quando a transcrição for feita, a nacionalidade ainda está andando, né? Entendi. Agora, realmente, pela quantidade de pessoas pedindo a nacionalidade, mesmo em Portugal, tem demorado um pouco mais. É, eu me lembro assim, que em 2018, 2017, a gente tirava, Regina, em 4 meses uma nacionalidade de filho, 3 meses. Eu já cheguei a tirar, é sério, tenho isso no nosso Instagram. Pode entrar no Instagram, tem lá. Uma certidão que a gente conseguiu tirar em 2 meses. 2 meses. A minha nacionalidade saiu em 3 meses. É.
Há Na coisas que verdade, meu não. bisavô era português, né? Eu pleiteei para minha mãe, Uhum. né? E depois pleiteei para mim como filho, e a minha saiu em 3 meses. E pleiteei para minha filha. Então é todo mundo português. O plano B já tá feito aqui. É. Ô, sorte a sua. Sorte a sua. Meu, tem que buscar lá no livro, que está na Biblioteca Nacional, para poder dizer que eu sou descendente de judeu sefardita. É muito complicado. Ou então eu tenho que ir lá em Lavras para Ah, buscar a certidão da minha avó, porque ela era filha de alemão. Aqui o cara chegou como Alexander Kremer e aí mudou para Alexandre Cardoso. Estragou a minha vida. não, mas isso pode ser resolvido. Isso pode ser resolvido, porque a gente faz a retificação da certidão, Tem que ir entendeu? lá em achar esse cartório lá em Lavras, em Minas Gerais. Isso vai dar então. Rodrigo, eu vou ficar por aqui mesmo. A não ser que eu peça asilo político em outro país. Aí é mais fácil. A minha condição atualmente é mais fácil o asilo político. Estou batendo a madeira aqui. Se a coisa do jeito que Mas, continuar, Regina, assim, a gente tem tentado, com tanta coisa vindo em conjunto, né? A gente tem tentado fazer essas parcerias para conseguir parcelar o máximo que a gente pode, entendeu? Então, assim, foi o que eu falei, a própria documentação, documentação não, mas a formalidade, né, que não é barato também, tá? A tradução e o apostilamento também não é um valor tão barato. A gente está parcelando em 12 vezes para o cliente, entende? difícil E, não é. Agora, se a pessoa se dispor, né? Tem que é, encarar e, o a, ta- desafio. e a Em taxa todo... judiciária. Pois é, e a taxa judiciária, para a gente não ter uma recaída, vamos dizer assim, de pessoas não quererem mais fazer a nacionalidade italiana por conta da taxa judiciária, muito embora eu fico até nervoso, né, de estar pagando 600 euros por cada pessoa, a gente conseguiu fazer também, né, um parcelamento em 12 vezes desse valor de 600 euros. Então, automaticamente, fica realmente um valor baixo, né? Eu não fica, é um jantar, né? R$ 300, mas, entendeu? Né? É realmente muito chato, né? Dizer isso, que Você tem que renegociar um contrato, né? pois é, Infelizmente, é mas isso que acontece. está na realidade, né? E a realidade foi isso. A alteração da lei italiana a gente não tem como mudar, entendeu? O que a gente tem que, o que eu posso fazer, eu fiz, que foi fazer a petição ao Senado, né? E essa petição está realmente sendo analisada Sim. na Comissão de Constituição e Justiça. A gente não sabe exatamente como vai se desenvolver, né? Porque, de repente, quem sabe, foi o que eu falei com meus Pelo menos colegas. eles aceitaram, cara. Pelo menos eles aceitaram ver, Não, né? então, na verdade, existe até uma reclamação de poucas petições serem aceitas pelo Senado. Então, eu já tinha isso em mente. Eu falei, pô, a petição não vai ser aceita. Não vai ser aceita. Não que eu estava sendo pessimista, não, porque eu não sou. Não, não, eu sou sempre otimista. Mas tá aí, tem que estar com o pé no chão, né? A gente sabe que como é que o Senado italiano vai querer rediscutir uma matéria que ele mesmo aprovou. Agora, foi o que você falou, existe uma ala, tá? Tanto dentro da política, né? Quando eu digo política, é dentro da Câmara e dentro do Senado, de proteger o descendente de italiano. E Uhum. também existem diversas associações italianas tão, entendeu? Que defendem os descendentes estão assim realmente muito nervosas, né? E estão atacando o tempo todo, tanto em site quanto em matéria de imprensa. Foi isso que eu falei, eu não consigo entender por que A aqui não se imprensa brasileira publica. que não quer saber desse assunto. Né? Na verdade, eu vou lhe falar, isso prejudica porque a pessoa ela fica sem saber do que está acontecendo. A imprensa deveria informar, né? Eu acho.
Porque aí ficava mais fácil das pessoas compreenderem, né, o que está acontecendo, né? Por isso que Até eu para faço, poder tentar alterar a realidade. por isso que eu faço questão de ressaltar sempre que eu sou jornalista independente. Graças a Deus eu estou longe dessa mídia horrorosa da gente. Bom, pessoal, a Carla está dizendo, minha filha está parcelando, mas ficou preocupada dela perder esse dinheiro. Enfim, não pode parar. Agora é acelerar e capar o gato, como dizem aqui Olha, no Pará. sinceramente, tem coisas que eu acho que a gente tem que dosar. O que que é melhor? É a pessoa ter a nacionalidade, entendeu? E ter o passaporte, e ter a possibilidade de se movimentar na União Europeia, entendeu? Morar, trabalhar, entrar nos Estados Unidos sem visto, no Canadá sem visto, né? Tá aí o Ou deixar resultado. de pagar os 600 euros. Realmente é um valor absurdo, entendeu? Que de aumento. Mas, assim, né, nessa situação, não sei como é que as outras empresas estão fazendo, mas a gente está fazendo isso, né? Tá parcelando em 12 vezes. Rodrigo, Aí, enfim, é simplesmente a pessoa entender o seguinte: se você quer sair da zona que é o Brasil e você quer uma vida nova em outro lugar, você tem que ir com as coisas organizadas, né? E legalizadas. Porque senão você vai levar os problemas daqui para lá. E o pior, ah, vai levar os problemas para lá e lá a punição é séria, é, né? Lá a justiça é séria, né? Aqui a é, gente sabe que pode até comprar o passe de um juiz. Se você tiver dinheiro, você vai gastar muito mais, né? Que aqui eu li ontem que o STF em 2024 deu mais de 18 mil habeas corpus para traficantes. é um absurdo, né? A gente. Olha, o Regina, e o mais triste, né? Eu falo como advogado brasileiro também, né? O mais triste é a gente ver que essa insegurança jurídica, né? É aquela história, né? O que que um pai é para o É, filho? É a referência, não é isso? O que que o STF é para o juiz de primeira instância? Não é a referência? é. Então, a insegurança jurídica, entendeu? Na primeira instância, na segunda instância, ela é muito grande. E os advogados eles também estão muito desgostosos, os advogados no Brasil, E vamos combinar, porque não a tem ordem dos apoio, né? Não advogados tem... do Brasil não é mais a mesma ordem dos advogados do Brasil do Exatamente. Pinto. Não é. Né? Infelizmente, né? É uma Nem situação vocês, também advogados, podem que contar com a representação oficial de vocês. Nem vocês, advogados, podem contar. é uma situação que a gente vê que a ordem, né? Ela é tida como o quinto poder, né? São três poderes, o quarto seria o MP, a quinta seria a Ordem dos Advogados do Brasil. Tanto que foi a ordem que foi precursora dos dois impeachments, né, que tiveram. Né? Então, assim, na verdade existe, eu acho que teve uma outra pessoa que pediu o impeachment também, né? Mas a ordem que deu peso maior, né? Vamos dizer, ser sincero, né? Final das contas é o que pesa. Então, se ela se colocasse, né, em determinadas situações que são ilegais, que ferem e que ferem a legislação brasileira e rasgam a Constituição, entendeu? Eles estariam fazendo um bem para a população, entendeu? E um bem para a advocacia, porque o que ocorre hoje em dia? O advogado, ele entra você, olha, é impressionante, mas é a verdade, né? Você entra com duas ações iguais, entendeu? Com autores diferentes, na mesma questão, né? A mesma questão, imagina, uma questão idêntica, só que com autores diferentes, são só ações diferentes. Uma é julgada procedente, outra é improcedente. O que que é isso? É a capa do processo. Entendeu? É essa a insegurança que o empresário passa, porque também, né, acaba sofrendo com isso, não é só a pessoa física, né?
uma hora ele decide, não, vou sair do país, não quero mais, entendeu? Não quero mais. Tem gente que se desilude, a ação você olha assim, o direito está ali. Aí é julgando improcedente, tá? Ou então, por exemplo, tem uma perícia, e a perícia, do nada, ela revira a situação de uma maneira tal. Eu estou falando porque eu tenho um escritório também, que é o Salgado Martins Advogado. Tem nada a ver com o Instituto Europa Online, mas é um escritório que eu já tenho há muito tempo e que eu mantive, porque eu tenho vários processos, mas estou mais ligado à nacionalidade. Mas eu vejo o que acontece nas ações. São ações antigas. Tem ação de 10 anos. Ação de 10 anos, ação de 8 anos. A gente não pode nem fechar o escritório porque as ações elas demoram um absurdo de tempo, entendeu? Então, assim, lógico, tem juizado, né? Juizado especial e tal, que é mais rápido. Mas não dá aquilo que a pessoa tem por direito. Essa é a realidade. Então, assim, no juizado, realmente é a coisa mais, entendeu? É mais difícil. Né? Então, mas a gente vê isso na primeira instância. A gente vê isso também nos tribunais, tá? Infelizmente, a gente vê isso nos tribunais. E outra, difere. Pô, o Brasil é muito grande, né, Regina? Então, imagina um tribunal de Manaus, entendeu? Ele julga completamente diferente do tribunal do Rio de Janeiro, que julga completamente diferente do tribunal do Rio Grande do Sul. E o que é isso? Então, você vê, a gente não tem só um problema. Pois é, a gente não tem só um problema no executivo, a gente tem no legislativo e a gente tem no judiciário, né? Só que assim, tem um adendo que o único órgão que poderia combater qualquer tipo de irregularidade no Supremo Tribunal Federal seria o Congresso Nacional. Mas o Alcolumbre diz que não é o órgão de correição. Está lá na Constituição, mas o imbecil nem a Constituição leu. Pois é, mas então ele não estudou direito. Os poderes são harmônicos, independentes entre si, mas se autocontrolam. O poder que não tem controle, entendeu? Vira, como o Rui Barbosa dizia, o pior, entendeu? A pior das ditaduras é a ditadura do poder judiciário. Por isso que ainda estamos aqui. Olha, gente, Rodrigo, foi show. Acho que a gente esclareceu, né? Você sabe que aqui o canal você pode chamar a qualquer hora. O pessoal que mandou pergunta eu fiz aqui, foram poucas as pessoas, mas eu acho que ele esclareceu bastante. Qualquer coisa, vocês podem procurar o Instituto Europa Online, né? Europa Online, que trata disso. Quem quiser tentar uma vida fora do país, né? Eu desejo realmente boa sorte e faça com segurança. Não adianta aventura. Faça com Tem que, segurança. eu tenho Procure até que deixar. um profissional com know-how e responsabilidade. É importante, Regina, lembrar, né, que há um tempo atrás existia, né, o que se chamava em Portugal de manifestação de interesse. O que acontecia? O indivíduo ia para Portugal sem qualquer planejamento. Sem qualquer planejamento. Estou falando, pô, a gente está há 16 anos trabalhando com nacionalidade e imigração. Quantas pessoas já me procuraram dizendo o seguinte: eu quero ir para Portugal com 5.000 reais, eu vou comprar a passagem com cartão de crédito, só que eu não vou pegar visto. Eu vou chegar em Portugal, peço a manifestação de interesse e vou ficar lá. E essa não era a forma correta, porque o visto se pede no país de origem, é a forma correta, né? E você vai para Portugal e pede autorização de residência, né, no órgão de imigração, que era o CEF, agora é a AIMA. Né?
E o que que eles fizeram? Acabaram com a manifestação de interesse. Então, agora, passou 90 dias, está ilegal, tá? E, como você bem disse, a União Europeia não Brasil. Não quero falar mal do meu país, mas Não, eu não a quero. pessoa tem que entender o seguinte: quer sair do Brasil, sai, mas o Brasil também tem que sair de você. Os vícios daqui tem que ficar aqui, É porque lá, importante lá é cadeia. É importante dizer o seguinte, porque se a pessoa fica ilegal, tá? Em qualquer país membro da União Europeia, existe o Tratado de Schengen que ele determina, tá? Que aquele que fica ilegal, ele pode ser multado, tá? E sofrer um processo administrativo onde ele seja impedido de entrar em qualquer país membro da União Europeia, tá? Então, E assim, essa fichado lá também possibilidade, complica a situação para a entrada nos Estados Unidos, porque tudo é interligado. não, ele realmente não entra. É. A gente com uma cliente, né, que teve uma punição na Holanda e a gente tentou até trabalhar essa punição, porque já tinha virado um processo administrativo, já tinha tido a punição e publicado. Então, ela queria ir para Portugal, tá? Mas aí a gente tentou pegamos, né, para analisar, porque, enfim, a gente não sabia exatamente o teor dessa punição, né, o quanto até onde ela foi, e fomos até o órgão, que era o CEF na época, e eles disseram, não, ela não vai entrar aqui, não dá. E aí eu não pude, eu tive que dizer isso para ela, falei assim, olha, infelizmente, o que a senhora vai ter que fazer, né? E infelizmente eu não consigo atuar. Eu tentei, né, encontrar através da Associação Europeia, que aí a gente tem contato, eu tenho contato realmente com advogados no mundo todo, na verdade, né? Mas muitos na União Europeia. Tentei contato com advogados na Holanda que não conseguiram resolver a questão, tá? Até porque ela tinha já passado o prazo muito e não pude fazer o visto dela, porque realmente ela não ia entrar em Portugal. Mesmo com. Não, eu acho que ela não conseguiria nem o visto, né? Porque ela já estava com a restrição, né? Então, Só o Brasil que é essa zona aqui, cara. É uma zona. agora não existe mais manifestação de interesse, né? O indivíduo vai, se passar 90 dias, ele está ilegal. Enfim, a gente espera ajudar, ter ajudado a esclarecer essas coisas e deixar as pessoas alertas. E agora, se for para a Itália, vai ter que gastar mais grana. Para Portugal, pelo menos o preço ainda está ali. E qualquer dúvida é só ligar para o Instituto Europa Online e falar com o nosso querido amigo Rodrigo Salgado. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada por ajudar. O meu público aqui realmente se interessa muito por esse assunto, né? Que principalmente a gente da minha faixa de idade, 40, 50 anos, 60, que nem eu, né? E aí o pessoal, chegamos a 650 pessoas aqui simultaneamente, Muito agradeço muito legal. vocês aqui. Eu vou baixar esse vídeo, vou botar lá no canal novo, que é o @TV Revi, né? E eu agradeço muito quem for lá me dar uma força, se inscrever, porque aí logo eu vou poder estar fazendo lives lá por aquele canal. Fiz também a live aqui em conjunto com o Twitter, né, o X, e resultado, a gente acho que conseguiu abarcar um público bom hoje que pôde tirar as dúvidas com relação a esse desejo de sair do Brasil. Eu amo essa Mas eu acho, parte. eu te agradeço, Regina, mais porque essa divulgação dessa questão, Sim, entendeu? Ela é necessária, né? E infelizmente a gente não está conseguindo. Eu tenho tentado, né? Dentro realmente da imprensa brasileira, tá? Com mas eu os meios fiquei. que a gente tem, tá? E a gente tem realmente contatos. Mas, infelizmente, parece que ninguém tem interesse. Então, num país que é um país, é o primeiro país no mundo de descendentes de italiano, imagina como milhões de descendentes existem no Brasil, né? Não é interessante,
fazer uma publicação referente a uma situação dessa, né? Pois é. Onde a gente está falando, na verdade, não é só da proibição, da restrição ao acesso à justiça, ao acesso judiciário, que isso né? É. O aumento desarrazoado né? Mas não é só essa questão. É uma discriminação, é um fato de discriminatório contra aquele que não tem aquele valor, não tem aquele poder financeiro para poder bancar, né, essa taxa, né, esse valor. Já a nacionalidade é cara, a documentação realmente é cara, tá? E a gente pode fazer de tudo para poder minimizar, parcelar e tal, mas esse aumento não realmente não é nada bem-vindo e posso te dar certeza que é inconstitucional, é ilegal, tá? E contrário aos tratados que a Itália é signatária e também a legislação comunitária da União Europeia. Mas, pelo menos, você tem aqui um canal de jornalismo independente. A hora que precisar, tiver qualquer outra mudança, eu espero que seja para melhor. Obrigado. Né? Se tiver notícia boa, também traz para a gente, tá bom? Gente, tá agradeço ótimo, muito ao Rodrigo Salgado, agradeço muito a quem ficou aqui até agora, né? Para não só prestigiar o canal, mas para se informar. E aqui a gente não tem. Às vezes eu até atropelo mesmo, eu sei que tem gente que reclama, mas porque você sabe da necessidade de questionamento das pessoas. Então, eu estou aqui não só como jornalista, mas também como cidadã. E eu entendo tudo que as pessoas estão passando. Né? Então, eu tento fazer esse papel de vocês aqui também. Agradeço muito a todos vocês. Rodrigo, muito obrigado, uma boa noite para você. Obrigado, Regina. Obrigado por tudo e vamos ver se a gente consegue reverter para 2026, pelo menos, né, no Senado italiano. A gente ainda tem uma novelinha aí pela frente, mas, infelizmente, em 2025 a gente vai ter que trabalhar com essa, Mas, essa pelo menos, taxa, os essa seus pesada. clientes estão sabendo que você está jogando limpo, que você não está enganando ninguém, está mostrando a realidade dos fatos. Né? Então, pelo menos essa carga você já tirou das suas costas, né? Dessa responsabilidade, dessa preocupação, porque eu sei que você é um cara sério e estava realmente angustiado com isso. Né? Então, pelo menos você está cumprindo o seu papel ético. Não, e eu vou te dizer, a gente ainda está tentando, né, conversando com algumas pessoas da imprensa, que, vamos dizer assim, seria a imprensa maior, mas Rodrigo, entenda, eles não vão fazer, não vão dar espaço. Por conta disso. Isso vai eu não pegar tinha mal. pensado nessa hipótese que você falou, realmente não tinha. Não tinha. A hipótese inversa, né? Não A tinha. imprensa venal é essa, nossa brasileira. Enfim. Né? Mas eu desejo boa sorte. Continue tentando. Tá Vamos bom? tentar, né? É o jeito. Quem sabe um dia você consegue furar esse bloqueio. Eu sou português, mas também sou brasileiro. Nasci no Brasil, então a esperança é a última que morre, né? Enfim. Valeu, pessoal. Uma boa noite para vocês. Vou desejar aí uma boa noite de sono e um bom resto de semana para todo mundo, já que a gente está no meio. E pelo que eu vi, o Fluminense ganhou. Beijo grande, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado pela. Nada. Fica aí que a gente se despede aqui nas internas. Tá.